Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos aqui para ler um pouquinho a palavra de Deus, Jeremias, no capítulo 29. E Jeremias, irmão, ele é um dos 4 profetas maiores. Maior porque escreveu muito, profetizou por praticamente 40 anos. E Jeremias, ele direcionou a profecia dele para o reino do sul, que compreendia as tribos de Judá e de Benjamim, cuja capital era Jerusalém. E Jeremias começou seu ministério por volta do ano de 626 a.C. E ele, como todo profeta, ele tem a função, né, o profeta aqui da Bíblia, ele tinha a função de denunciar, primeiramente, denunciar o pecado da nação de Israel. Por que denunciar o pecado da nação de Israel? Porque a nação de Israel foi uma nação que foi preparada, foi separada por Deus para servir a Deus, para caminhar com Deus, para andar com Deus, e a qual Deus confiou a sua palavra, a qual Deus entregou a sua palavra. Deus, ele tabernaculou, ele permitiu que se construísse o templo, manifestou a glória dele no povo. Então existia ali um relacionamento de Deus com esse povo. Deus os escolheu e esse povo precisava se manter conectado com Deus, adorar o único Deus, conforme está lá nos 10 mandamentos. Só que, infelizmente, a nação de Israel acabou se corrompendo, se dividindo, e vivia uma vida inconstante. Ora adorava a Deus, ora adorava outros deuses, ora se associava a nações a qual Deus não gostava, não permitia, ora andava na direção de Deus, ora não andava na direção de Deus. Eu não sei se você está se identificando com isso. Essa vida inconstante, entra no pecado, sai do pecado, entra no pecado, sai do pecado, entra. Mas assim é a nação de Israel. Então Jeremias está denunciando o pecado da nação de Israel. Aleluia. Denunciando os reis, né, os políticos da época, a classe sacerdotal, denunciando o povo, denunciando tudo aquilo que estava contrário à palavra de Deus. Mas também o profeta, ele também anuncia qual é o juízo de Deus para o pecado da nação. E também alerta sobre o consolo, sobre a possibilidade que Deus sempre deu, mesmo no Antigo Testamento, de você se arrepender dos seus pecados, se consertar o seu caminho com Deus, renovar sua aliança com Deus para poder seguir e prosseguir. Então, irmãos, Jeremias começou a escrever, ele alertou o rei Joaquim primeiramente sobre que viria a nação de Babilônia, Nabucodonosor, sobre Israel, e depois o rei Zedequias. E de fato isso aconteceu. Nabucodonosor invadiu Israel e Jeremias estava profetizando que não havia mais saída, mesmo que houvesse um arrependimento. Naquele momento, Israel seria levado cativo para uma terra distante. E Nabucodonosor de fato veio, primeiramente em 606 a.C., invadiu Israel, levou ali os príncipes. Nessa leva foi Daniel junto. Depois levou o rei Joaquim. Zedequias assumiu o governo e Jeremias falou para Zedequias, para o rei: olha, se vocês se arrependerem, ainda dá tempo de Nabucodonosor não destruir Jerusalém. Se arrependam. Só que o povo, a classe sacerdotal, os políticos, eles estavam ouvindo outros profetas, porque existiam outros profetas profetizando mentiras, profetizando que não haveria juízo de Deus sobre Israel, que não haveria cativeiro. Então o rei Zedequias decide fazer aliança com o Egito, com a Síria, e isso
desperta a ira de Nabucodonosor e ele vem e destrói Jerusalém, destrói os muros, o templo, acaba com tudo e leva o resto que tinha lá. E aí, depois que tudo isso acontece, as pessoas foram levadas cativas para uma terra estranha e não tinha mais jeito, né? Aqui não tinha mais saída, não tinha mais solução. Conforme às vezes acontece na nossa vida, Deus fala, Deus te dá a direção, me dá a direção e às vezes a gente não segue. Meu Deus. Por quê? Porque a gente escuta falsas profecias, porque a gente ouve conselhos de pessoas que nem deveríamos ouvir, pessoas que muitas das vezes você quer agradar e nem se importam com você. E esses reis aqui estavam ouvindo conselhos de pessoas que não tinham uma conexão com Deus, como Jeremias, que era um escolhido de Deus, um profeta de Deus, tinha. E aí não teve mais jeito. O povo foi para o cativeiro. E aqui no capítulo 29, o próprio Deus, irmãos, escreve uma carta. Deus, imagina você receber uma carta de Deus. Pensa bem. O próprio Deus escreve uma carta por intermédio das mãos de Jeremias para o povo que estava lá no exílio. Olha aqui, o profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes. Olha para quem estava direcionada a profecia de Jeremias: aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. E isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia, como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Meu Deus. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Até aqui, irmão. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. É o seguinte, o que essa palavra está falando conosco essa noite? O irmão Bruno acabou de falar, o irmão Fábio falou. Nós não estamos aqui prometendo chave de carro, nem de casa, nem de nada. Por quê, irmão? Porque nós não podemos prometer nada. Quem somos nós? Nós só podemos falar a respeito daquilo que Deus deixou para nós. E essa é uma carta que Deus escreveu para o povo que estava exilado, mas trazendo para a nossa vida hoje. Quantos de nós não estamos hoje vivendo um cativeiro? Por conta de escolhas erradas que nós fizemos. Por conta de escolhas que não estavam alinhadas com aquilo que Deus direcionou para as nossas vidas. Quantas quebras de aliança
Quantas vezes não quebramos a aliança com Deus, não quebramos a aliança com o nosso cônjuge, com pessoas, com amigos, com colegas de trabalho? Quantas vezes nós não quebramos? Quantas vezes nós não nos desviamos dos caminhos do Senhor? E sempre que nós quebramos, sempre que nós saímos da direção que Deus nos dá, vem juízo sobre a nossa vida. Irmão, o pecado ele tem uma consequência e nós vamos viver ela. E o povo aqui, caiu a ficha para eles. Eles estavam já no cativeiro. Talvez a ficha tenha caído para você. Eu tô vivendo um cativeiro. Você se sente oprimido, se sente aí vivendo uma situação turbulenta na sua vida. Aleluia, Jesus. E aí vem essa carta de Deus aqui, falando: olha só, eu permiti o cativeiro, conforme a minha palavra disse. Para de ficar buscando coisas estranhas, para de ficar buscando mentira, para de ficar buscando coisa para que te agrade, para de ficar buscando coisas que vão satisfazer a sua carne, os seus desejos. Busque coisas mais altas, busque coisas que sejam verdadeiras. Essa é a palavra da verdade, porque Deus diz: eu escolhi esse profeta aqui, os outros eu não sei, eu não conheço. Jesus também disse que muitos chegarão para ele e vão dizer: expulsei, Jesus, demônios em teu nome, preguei a tua palavra. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Irmão, a situação ruim chegou, a dívida, o cativeiro. E aí, faça o quê? Faça isso aqui que Deus está nos orientando hoje, nessa noite. Continua vivendo. Aqui Deus está falando: tá, vocês estão no cativeiro, vocês vão ficar aí porque vocês fizeram escolhas erradas. Eu avisei, enviei profetas, porque Deus enviou vários profetas para avisar antes de Jeremias, que se eles não se consertassem, não andassem no caminho, iria vir juízo de Deus sobre a vida deles. E quantas vezes Deus não nos alerta? Oh, Jesus. Quantas vezes Deus, às vezes, até grita, tenta segurar na sua... Coloca um anjo, conforme colocou um anjo diante de Balaão, para que Balaão não fosse lá profetizar contra o povo de Deus. E a jumenta, né, que Balaão estava sentada, viu o anjo com a espada e parou. Um animal teve mais consciência, mais claridade do espiritual do que o próprio Balaão, do que era considerado profeta. E aí Balaão começa a esmurrar a jumenta. Irmão, quantas vezes você já não esmurrou, batendo na porta que Deus não queria que você batesse nela? Quantas vezes você já, aquela coisa que você queria e Deus está falando, está bloqueando, colocando um anjo ali na porta: não entra nessa porta, meu filho, que se você entrar por ela você vai se dar mal. Essa porta aqui é um cativeiro, não entra nesse caminho, não vai por aqui. Mas você vai lá e bate, você vai lá e força, não, eu vou fazer do meu jeito. Aí você entra. Aí quando você entra, aí chora. Aí vai passar pelo cativeiro, irmão. Não tem jeito. Vai vir o juízo sobre a sua vida, sobre a minha vida também. Pensa que eu não sou perfeito, não. Eita Deus. Aleluia. Mas aqui Deus está trazendo um alívio para esse povo. O povo está lá no cativeiro, lá numa terra estranha. Ele fala: olha só, vocês já estão aí, não tem mais o que fazer. Vocês vão ter que passar por isso. Irmão, Deus está falando: você vai ter que passar por isso, seja por bem, seja por mal. Não adianta chorar, não adianta espernear. Você vai passar por essa situação. Você vai ter que atravessar esse deserto, esse caminho, porque foi você que escolheu. Já que você quis, eu permiti que você entrasse. Mas agora, nesse caminho que você está, faz o seguinte: construam casas,
continua trabalhando, continua se esforçando. Se estabeleça, plante para que você possa colher. Nossa, mas tá difícil. Mesmo assim, continua jogando as suas sementes. Se você não jogar semente, ela não vai germinar, você não vai ter o que colher no futuro. Ele fala, olha, casem-se, tenham filhos, ou seja, não tem jeito. Esse lugar que você está, que eu estou, foi Deus que nos colocou. Foi Deus que colocou. Ele não vai tirar. Porque tem um tempo. Ele determinou. Para esse povo aqui, ele determinou um tempo, 70 anos. Eu não sei qual é o tempo que ele determinou para mim e para você. Não sei qual é o tempo de cativeiro, não sei qual é o tempo da adversidade. Mas tem um tempo determinado. O deserto, ele não é um lugar de você permanecer nele para sempre. Não é um lugar de fazer morada. É um lugar de travessia. Aleluia. É um lugar para você atravessar ele, para você aprender a se relacionar com Deus, para você aprender a não voltar para ele. Porque se você ouvir a voz de Deus, se você seguir aqui a direção de Deus, você não vai ser como o povo que saiu do Egito, que ficou andando em círculos por 40 anos, até que morressem no deserto e não entraram na terra prometida. Você quer ficar rodando em círculo? Você quer continuar rodando em círculo? Você quer morrer nesse deserto? Se não quer, então o primeiro passo é aceitar que errou, se arrepender diante de Deus com o coração quebrantado, falar: Senhor meu Deus, eu errei, eu falhei, eu agi conforme a minha vontade, conforme o meu desejo da minha carne, porque eu achei que esse era o caminho melhor, mas eu entendi que eu entrei numa situação de adversidade, eu entrei no cativeiro por causa das minhas escolhas erradas. Mas, diante de Ti, nesse momento, meu Deus, eu quero entregar aqui as minhas dificuldades, as minhas dores, o meu sofrimento, o cativeiro. Por quê? Porque Deus pode mudar o cativeiro. Deus pode mudar a circunstância. Aleluia. Deus pode tirar, estender a mão dele e curar a sua dor. E ele fala: olha só, multipliquem-se, não diminuam, ou seja, não desista, não parem, porque se vocês pararem vai ser pior. Não vai prolongar o tempo de vocês aí, então não parem. Não diminuam, trabalhem pela paz, pela prosperidade. E lá no... Aleluia, Jesus. Deus fala: porque eu tenho planos para vocês do futuro. Então Deus tem planos para a sua vida, mesmo que você esteja vivendo uma dificuldade muito grande. Deus tem ainda planos para você. Olha que Deus está falando: os planos que eu tenho para vocês são planos de bem. Aleluia. Não é plano de mal, planos de bem. Então que Deus possa manifestar a glória dele na sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus possa nesse momento tocar o seu coração, para que você possa continue, não desista, não pare, continue trabalhando, continue se esforçando, continue plantando, lance as suas sementes, lance sementes boas, escute a voz de Deus e ande na direção certa, ande na direção de Deus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus.